antes do início do depoimento, algum requerimento? Sim, eu gostaria de contratar a testemunha, porque em meio a toda discussão a respeito do caso, conforme já foi relatado, nos são repassados vídeos, nos são repassados e-mails, nos são repassados algumas gravações, e numa dessas gravações ficou bastante claro que a testemunha agora rolada tem total interesse na improcedência dessa ação. Animosidade forte e marcante com o pastor. Eu peço licença aqui para exibir caso o senhor queira, mas Exiba. Para todos. será juntado aqui aos autos. Na frente do juiz lá, o juiz vai dar voz de pedido. Que se o doutor Miguel não pedir para ficar calado, eu vou Isso foi em outro contexto, totalmente diferente Bem, disso aqui. juiz lá, o juiz vai dar voz de prisão. Outro processo. Lá. Esse cabra safado, ele não respeita mulher, ele não respeita ninguém, entendeu? Ele não respeita ninguém. Parece até escândalo isso que eu estou dizendo aqui, ainda bem que esse grupo largado é limitado. Mas esse canalha, eu vou pegar no gogó dele lá, certo? Na frente daquele advogado, vou dar uma pisa naquele advogado também, vou dar uma pisa nele, vou dar uma pisa aí no Tom Júnior, pra eles aprenderem a ser homem, esses cabras safados. Porque se Aí o tivesse Júnior é o filho do... camarada da minha qualidade ali, nas reuniões que tiveram naquele O vídeo tem 3 minutos e meio. Se quiser eu deixo todo, se o senhor achar que é Pode suficiente. encerrar. Eu gostaria que o senhor juntasse Sim, senhor. essa prova aos autos. Doutor Nivaldo, perdão, como é seu nome? Emanuel Alexandre. Chama Josué. O senhor reconhece como sua essa voz? Foi o senhor quem proferiu essas palavras? Ô, doutor, nesse caso... Não, doutor, perdão. Ah, Doutor, senhor, não olhe para ele, olhe Eu para lhe mim. peço perdão. É porque isso foi uma conversa informal, uma vez que o advogado da igreja partiu em uma audiência para bater numa testemunha. E aí a gente fugiu um pouco da regra. Bom, O advogado Peixoto, aí tem esse cidadão que está do meu lado aqui. Então ele foi bater em uma irmã, tomar o celular. E aquilo causou uma revolta muito grande por ser uma mulher. E também houve uma agressão dos seguranças do pastor a uma testemunha nossa, que é o Sivaldo, que inclusive bateu nele e quebrou meu celular que está aqui. Então, como eles andam com segurança armado e são violentos, então, infelizmente, a gente ficou assim. Nunca aconteceu isso. Ele deu uma pisa nesse cidadão dentro do fórum e partiu para cima para agredir uma senhora que é membro da igreja. Aí a gente disse, misericórdia, então já que eles não estão obedecendo a ética, o respeito, eu Muito perdi. bem. E lhe peço até perdão por isso, Muito bem, vamos fazer o seguinte. mas jamais isso aí foi... Poderemos ouvi-lo como informante. Para mim, Tudo bem? mais do que caracterizada a inviabilidade Exatamente. da condição de testemunha isenta. Paixão, e até aqui me solta assim, gente tá aqui são membros da igreja que estão brigando e parece que são torcidas organizadas, com todo respeito às torcidas Jovem, Fanáutica e Inferno Coral. Com todo respeito a essas 3 torcidas. Muito bem. Vamos ouvi-lo. Doutor Luiz, certo. tem a palavra. Boa noite, Emanuel. Vai ser ouvido na condição de De informante. informante, eu sei, excelência, tudo bem. Quando você escuta esses vídeos, tanto o Giovanni como o Sivaldo, eles atingem a entidade Assembleia de Deus ou atingem a figura do pastor presidente? Na realidade, eles assim falam do gestor da igreja, uma vez que eles praticam muitos desvios de conduta e isso tem causado durante muitos anos uma revolta muito grande, uma vez que durante muito tempo eu trabalhei nessa igreja e vi muitas coisas
acontecendo dentro da igreja na gestão do gestor, presidente Ailton José Alves. Mas nada contra a igreja, mas contra a gestão do presidente Ailton José Alves. Você chegou a trabalhar na igreja, Emanuel? Trabalhei durante alguns anos na igreja como funcionário e fui também obreiro da igreja por muitos anos. Durante esse período que você foi obreiro da igreja, você viu alguma irregularidade na direção da igreja praticada pelo pastor Ailton? O pastor Ailton, ele tem uma, com todo respeito à ausência, né, dele aqui, mas se ele tivesse aqui eu diria assim na frente dele, o pastor Ailton é um gestor marcado por uma administração inconsequente. Por exemplo, eu trabalhei como motorista e também auxiliando em algumas fundações da igreja e vi muitas coisas acontecer há muitos anos trabalhando com ele, com relação ao abrigo das idosas. Por exemplo, eu fui motorista da igreja e trabalhei nesse abrigo e eu fiquei assim muito triste com a gestão desse presidente quando esse abrigo de idosos que chamava Centro Geriátrico Pastor João Amâncio, a esposa do pastor Ailton José Alves, por nome de Judite Alves, junto com uma outra irmã, pediu para suspender os medicamentos das idosas. E naquele ano morreram muitas idosas. E eu, como cristão, e tinha aquela muita alegria de ver o pastor presidente, mas aquilo foi informado ao pastor, e aí não foi tomada nenhuma providência. Inclusive, mandaram jogar uma idosa fora do abrigo, e uma ordem da esposa do pastor. E isso foi informado ao pastor e ele nunca tomou nenhuma providência. Na época, a Secretaria de Direitos Humanos, por volta do ano 2001, 2002, estava fazendo uma averiguação nos abrigos em todo o Brasil. E esse abrigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que ficava ali na Estrada de Belém, em Campo Grande, esse abrigo ele foi escolhido por essa Secretaria de Direitos Humanos e ali foi constatado muitas irregularidades. E como eu trabalhava lá e vi que não tinha enfermeira, não tinha assistência médica, então houve um tempo em que morreram idosas por ausência de medicamento autorizada pela esposa do presidente. Isso foi informado. E qual foi a medida que foi tomada para economizar dinheiro para a igreja? Quer dizer, quando isso aconteceu, ele foi informado, não tomou nenhuma providência, então eu vi que o local que eu estava participando não era uma igreja. A igreja é uma bênção, mas a gestão é equivocada. Um homem que não tomava nenhuma providência com relação aos fatos que estavam acontecendo naquela fundação da igreja, por nome Centro Geriátrico Pastor João Amâncio. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz a denúncia ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, a área do Ministério Público que trata das fundações, na época doutor Ulisses e doutora Judite. Então eles começaram a investigar o abrigo. E quando eles começaram a investigar o abrigo, que viram as irregularidades, qual foi a atitude do gestor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está aí conforme a ADPE? Foi fechar o abrigo de imediato para obstruir a justiça. Fizemos essa denúncia. Como o nosso grupo, na época, não tinha nem condições de contratar um advogado, ele, aproveitando da força, do dinheiro que ele tem, ele pegou, foi e fechou o abrigo de imediato. Quando o Ministério Público começou, inclusive nós pedimos até o desarquivamento desse processo para legitimar essa nossa fala. Isso nos causou muita revolta, Excelência, muita revolta. E eu pensei que aquela alegria toda que nós tínhamos de participar numa igreja, nós não estávamos participando de uma igreja em si, mas de uma organização onde o seu presidente estava causando muitos desvios de conduta. Eu, como cristão e como cidadão, me decepcionei muito. Muito mesmo. Fiz essa denúncia, trabalhamos em informar os irmãos, e esse pastor,
quando a gente informa essas coisas, é claro que os advogados estão aqui, claro, para defendê-lo, e eu respeito o direito de ampla defesa, mas esse cidadão, quando a gente fala esses desvios de conduta que acontecem na igreja, ele nos trata como se fossem animais, com muita brutalidade. Ele é muito arrogante, ele se acha o dono da verdade. E isso nos constrangeu muito, muito mesmo, durante muitos anos. E eu vi muitas coisas acontecendo. Por exemplo, o filho dele desviou dinheiro da igreja. Um diácono pobre de uma comunidade, quando pegava uma oferta, às vezes de 10, 15 reais, sofria reprimenda. Mas o filho dele, no ano de 2000, quando levou 135 mil da igreja, qual foi o prêmio de consolação? Foi enviado para os Estados Unidos como pastor. Quer dizer, ele, como pastor dessa igreja, é um homem que age de forma equivocada. Ele não age com prudência, com justiça. Ele só tem justiça com os pobres. Então, ele acabou com um abrigo de muitos anos que acolhia as idosas, justamente por causa daqueles desvios. Ele enviou o filho para os Estados Unidos. Ele trata os obreiros, principalmente do interior do Alto Sertão, com muita assim, humilhação. A família dele toda empregada, não é, da igreja, ele dá um tratamento especial à família. E tudo isso que acontece dentro da igreja é a causa da revolta de muitos membros da igreja. Eu mesmo estou até constrangido de estar aqui, mas eu vim como testemunha porque tudo isso eu vi. Eu vi com os meus olhos e vou morrer vendo aquelas 8 velhinhas idosas morrerem por falta de medicamento. E o promotor, na época, até perguntou se eu não tinha medo de morrer, dando aquela declaração ali. Porque esse pessoal, apesar de ser pastor de uma igreja, mas eles andam com seguranças armados. Eles não estão aqui hoje porque o pastor não está. Mas eles andam com homens que são policiais militares aposentados e que fazem serviço até de forma errada, mas tratam e andam com eles. E eles nos ameaçam, mandam recado dizendo que a gente é para calar a boca. E é óbvio, Excelência, ele peço perdão por essas declarações, porque isso eu fiz num momento de emoção e de... Claro que qual é a pessoa que não se descontrola. Mas se o senhor vê a minha conduta como cidadão, eu nunca fui processado por nada, nunca fui a uma delegacia, nunca bati. Eu tenho essa idade vou fazer 52 anos, e eu nunca levantei a mão para dar em ninguém, graças a Deus. Mas às vezes a gente diz expressões que não são tão elegantes. Mas eu vi tantas coisas na Igreja Assembleia de Deus, na gestão desse pastor Ailton, que eu continuo amando a igreja como instituição divina, como uma igreja que ela pode prestar um grande serviço para a sociedade quando leva uma mensagem de esperança. Mas, infelizmente, esse gestor ele é corrupto. Ele toma, assim, enriquecendo às custas da maioria, que são pessoas humildes, que é o vendedor de picolé, que é a empregada doméstica. É uma luxúria total, com carro blindado, tudo, humilhando a gente, não dá atenção. Quantas vezes eu fui lá para falar com ele, para denunciar esses desvios de conduta, e esse cidadão, eles botavam a gente para fora. Nós somos proibidos de entrar na igreja, para o senhor ter uma ideia, Excelência. Nós somos proibidos de fazer qualquer denúncia a ele. Marcávamos audiência para falar com ele, passava 6 meses, 1 ano, e nem resposta nós tínhamos. Então, tudo que o pessoal fala nessas redes sociais são verdades. Não contra a instituição Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas contra a gestão do pastor Ailton José Alves. Emanuel, quem discorda da presidência do pastor, das suas ordens, o que acontece? Toda pessoa que discorda dele, com todo respeito, a gente sempre usa essa expressão de... É como se fosse um ditador. Ou concorda com o que ele diz, ou ele coloca para fora. Não é? Não tem esse negócio de perdão, de comissão, porque existe um estatuto, Excelência, que esse estatuto deveria ser colocado em prática. Quando se cometemos alguma coisa errada, deveríamos sermos chamados. Graças a Deus, que eu peço, graças a Deus, como diz a Bíblia Sagrada, que diz um texto que diz assim, todas as autoridades são constituídas por Deus. Todas as autoridades. E que nós, como crentes dessa igreja, infelizmente, ao invés de acreditarmos no Estatuto da Igreja, que se fosse cumprido talvez melhoraria muito, mas nós acreditamos na justiça, essa que está aqui presente. Esse filho do pastor que desviou essa quantidade de dinheiro, como é o nome dele, você pode dizer? É Jefferson Narcis. Hoje ele está nos Estados Unidos.
Quer dizer, foi o prêmio de consolação. Ele tem muitos desvios de conduta e o pastor enviou ele E para o os Estados Unidos. presbitério em nenhum momento apurou esse deslize, em nenhum momento procurou. É o seguinte, quando o pastor Ailton José Alves assumiu a igreja, o presbitério sempre opinava, dava opinião, sugeria algumas questões. Mas o pastor Ailton José Alves começou a enfraquecer, porque o presbitério da igreja, que é como se fosse um grupo de parlamentares, eles foram, assim, nessa linguagem até, mas é uma linguagem que deve ser dita, eles foram escanteados. Por quê? Porque eram homens com as cães brancas, né, cabelos brancos, homens de uma faixa etária de 60, 50, 70 anos. Então, esses homens, eles foram escanteados da igreja e foram gerados uma nova geração de pessoas jovens. Com isso, ele enfraqueceu esse presbitério, que questionava todas as ações erradas do pastor, e passou a legitimar a fala de jovens criados, vindos às vezes do interior, homens educados, simples, e elegeu esses homens como pastores. Daí ele enfraquece o presbitério, esse corpo de obreiros, que na época questionava o pastor, enfraquece esse presbitério e dá legitimidade para um novo corpo de obreiros. Foi aí que começou os desvios de condutas da igreja. Então ele começou a ditar. Ou concorda com ele, uma vez ele me disse, eu sou um trem. Ou você concorda comigo, ou eu passo por cima de você. Isso no gabinete dele, eu conversando com ele. Por sinal, eu tinha uma relação muito boa, amistosa com ele. Mas ele era dessa natureza. E se você não concordar comigo, eu sou trem, eu passo por cima. Eu passo por cima. Esse projeto de cidadania foi feito por ele ou pela instituição Assembleia de Deus? Isso foi feito pelo pastor Ailton. Uma vez E que consistia esse projeto de cidadania? O projeto de cidadania consistia em, no caso, a igreja, para ter influência em algum aspecto de, tipo assim, de fiscalização, quando tivesse... na época, quando o pastor gestor Ailton José Alves, ele começou o governo dele, então existiam muitas irregularidades nas igrejas. De várias formas, essas irregularidades. Então ele disse que se ele criasse um grupo de deputados e vereadores, ia facilitar a vida deles na prefeitura, nos órgãos fiscalizadores. Quer dizer, a criação desse corpo de políticos para ter influência na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a finalidade justamente era para evitar que o poder público fiscalizasse e multasse a igreja. Era esse projeto de cidadania, visando também em todo o estado, em cada cidade, ter um representante municipal. Quer dizer, dentro do estado, no caso, os deputados estaduais, e fora do estado, os deputados federais, apenas para fortalecer a igreja, uma vez que ele achava que tinha dificuldade com muitas obras da igreja. Ele direcionava os votos da igreja para essas pessoas indicadas por ele? Claro, sim. O hábito do pastor presidente, em cada congregação, nas diversas congregações, como foi lido aqui, não sei se 1000 templos ou mais de 1000 templos, em cada congregação ele colocava membros da igreja ali na porta, pedindo voto para que esses membros pudessem votar nos candidatos da igreja. Esses candidatos eleitos e posteriormente investigado pela Polícia Federal exatamente por conta desse hábito do gestor presidente da igreja. Sabe dizer se tem conhecimento dessas investigações pela Polícia Federal, Emanuel? Sim, tem conhecimento. Inclusive está sendo questionado, uma vez que os deputados, eles têm os seus assessores, e esses assessores, eles dividem os valores com o que é chamado da rachadinha, né? Ele divide os valores com alguns membros da igreja. Os membros recebem parte do dinheiro e outra parte é devolvida para
a igreja, no caso. Você tem conhecimento disso, né? Tem, Tenho. tem conhecimento também da investigação do Ministério Público, exatamente por essa questão de funcionário do gabinete do pastor estar trabalhando no gabinete do deputado e a Assembleia Legislativa pagar esse funcionário do pastor. Você tem conhecimento disso? Tenho conhecimento. Inclusive, alguns irmãos recebiam uma ajuda, por exemplo, de R$ 500 aproximadamente, e o restante do dinheiro era devolvido para o deputado. E esses irmãos trabalhando para a igreja, em cidades até do interior. Você tem conhecimento que todas essas imputações dos vídeos têm cunho religioso, não tem nenhum cunho ofensivo contra a figura do pastor, mas o cunho religioso. Exatamente por conta desse desvio de conduta na direção da igreja. Todo questionamento que é feito, na verdade, entre os membros da igreja e a maioria, quer dizer, uma parte insatisfeita, né? A maioria insatisfeita, é de cunho religioso, é claro, né? Tudo é feito assim. É claro que nós queríamos que o pastor, como acontece esse momento aqui, nós queríamos que isso acontecesse no âmbito religioso, que fôssemos chamados e ali tratássemos essas questões sérias. Sabe dizer se em algum momento o pastor procurou algum membro desse grupo para falar ou para tentar uma conciliação ou tentar se justificar diante das acusações? Em nenhum momento. Em nenhum momento nós fomos procurados. Nesses anos todos, em nenhum momento fomos procurados. Ele não tem interesse, não é? É lamentável eu como um cristão, e aqui, claro, isso é uma vertente na vida, cada um procura professar a sua fé, mas como cristãos e submissos a uma liderança pastoral, geralmente é comum o pastor chamar a pessoa para conversar e saber se tudo isso que está sendo falado é verdade. E ele nunca nos deu oportunidade de sermos chamados e para averiguar se tudo aquilo que falamos é verdade. Na verdade, não existe um tribunal na igreja que deveria, como existe na igreja católica, quando alguém denuncia um padre e aquelas denúncias vão para o corpo, é o chamado o corpo eclesiástico, e ali tem um tribunal eclesiástico. E aquele bispo católico, ele é julgado e ele tem o direito de se defender. No caso, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, isso não existe. Nós não somos chamados para isso. Ele não nos chama, não tem interesse. Esses vídeos colocado aqui, lido, tinham algum fato ofensivo à Igreja Assembleia de Deus? Jamais. Até porque os autores dos vídeos, eles têm um interesse muito grande em que haja uma restauração dessa igreja. Em que esse presidente, ele seja realmente, pelos erros de conduta, os desvios de conduta, ele seja substituído por outro pastor. Existe um desejo muito grande para que esses irmãos voltem para a igreja, né? Voltem a comungar com um líder que realmente lidere de acordo com o que diz o estatuto, que é uma coisa que ele nem cumpre o próprio estatuto, né? É comum, Emanuel, políticos utilizarem o púlpito da igreja? Claro. Principalmente em época de eleição, quando o próprio presidente ele convida aqueles que vão representar a igreja, que eles pedem para que os irmãos votem, e também aqueles políticos assim do poder executivo, né? Ocupam o púlpito da igreja. E em toda a cidade do interior, em todas as igrejas, eles são levados ao púlpito da igreja para poder pedir voto, né? É o voto, o chamado... O pastor presidente, ele anunciou a construção de um megatemplo. Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Se ele comprou alguma área, se ele declarou para a igreja essa área que comprou? Sabe dizer, Manuel? Na realidade, tinha uma compra de um terreno ali na Cruz Cabugá e foi uma promessa de um grande templo que ia ser construído. Inclusive, na época, o
o antigo governador Eduardo Campos estava na igreja, no templo, e foi prometido que aquele templo, o então, na época, governador, participou desse culto. E ali foi prometido que seria construído um grande templo. E até hoje as pessoas esperam a notícia Dessa construção. construção. O pastor pediu dízimo extra. Muito oferta dinheiro. extra. Foi pedido muito dinheiro nas congregações e os pastores pediram muito dinheiro. Em todas as congregações se fazia uma campanha, né, pedindo dinheiro. E depois de muito tempo se parou de falar nessa construção desse grande templo. São coisas que geralmente as pessoas perguntam até hoje porque não saiu do papel. O pastor prestou contas desse dinheiro arrecadado extra? Ele não tem o hábito de prestação de contas. Quando eu trabalhava como presbítero dessa igreja, durante alguns anos, todas as quintas-feiras tinha um culto administrativo. Então havia uma prestação de contas de entrada e saída. Mas com a gestão desse presidente, não foi feito mais prestação de contas. Então ele compra templos, aluga, encerra atividades eclesiásticas sem dar nenhuma satisfação aos membros da igreja. Então daí vem toda essa insatisfação. Por conta disso, ninguém saber o direcionamento desse dinheiro, desse numerário, que é muito. Você tem conhecimento se os irmãos entraram, outros membros entraram, com 2 ações pedindo que o pastor prestasse contas dos dízimos e ofertas? Excelência, eu gostaria de protestar. Eu até agora tenho fingido que não estou vendo que o objeto do processo foi deixado de lado, mas essa já é a 4ª ou 5ª pergunta que não tem a ver efetivamente nada com o objeto do contrato, sequer com as razões do crime. Quer modificar para enquadrar sua pergunta? Exatamente, nos autos? O termo ofensivo que reputam seja ofensivo, eu estou direcionando esse termo não para a entidade Assembleia de Deus, mas para a figura do pastor presidente. É essa a minha pergunta. Meu direcionamento é exatamente esse. Porque... Faça a pergunta direta, sem falar. Não, eu vou fazer. Ações, em outros questionamentos. Vou fazer a mesma coisa que eu perguntei, às outras testemunhas, e responderam sem nenhum problema. Tem conhecimento em reunião da IADPE de presbíteros que o pastor, utilizando a voz, representando a IDAPE, chamou os espíritas de feiticeiros? Tem esse conhecimento? Na realidade, o trato na reunião do presbitério e até em mensagens dele, ele não tem consideração a nenhuma autoridade de outra religião, inclusive até autoridade, tipo assim... Veja... o presidente... Responda a pergunta dele. Ele não tem nenhum respeito por pessoa de outra religião. Nesse caso do advogado foi: o senhor presenciou, estava na reunião de presbíteros? Se ele ouviu comentários em relação a isso. Responda. Ele disse que ouviu. Eu vi, comentário sim. nesse Ele... O seu conceito mudou em relação à igreja, apesar dessas denúncias? O seu conceito, a Assembleia de Deus, permanece para você a mesma entidade, a mesma coisa? A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja séria, não é? Todo questionamento... E nunca mudei, até porque os fundadores, a intenção era levar a mensagem de esperança às pessoas. Então a igreja, ela é séria. A nossa única tristeza é pela gestão atual, mas com relação à pessoa da Igreja Assembleia de Deus, da instituição em si, jamais. A instituição religiosa, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é uma igreja séria. Não é? Nosso questionamento é só uma questão de Você gestão. Você conviveu com o pastor e também trabalhando na igreja.
Como o pastor Ailton se direciona às outras igrejas, mesmo do mesmo segmento? Ele não tem nenhum respeito por nenhuma igreja que não seja a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a ADPE. Você podia dizer? Uma vez ele chamou a igreja de Madureira, eu estava nessa reunião do presbitério, de lixo. Não é? Ele chama a igreja de lixo, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja de adúlteros. Ele trata com adjetivos grosseiros mesmo. Ele, por ser um ministro, né, do Evangelho, ele tem esses adjetivos chulos mesmo. Né? Sem mais perguntas, doutor Abrir. Doutor Mário. Doutor Abrir, eu queria que o senhor me permitisse quebrar um pouco do rito, só para fazer um pedido, uma consideração aqui para você. Emanuel Alexandre ou Alexandre Emanuel? Emanuel Alexandre. Só para quebrar assim. Desde que não vai constranger a testemunha, né? Muito pelo contrário. Eu quero dizer que o motivo de eu exibir o vídeo não foi de forma alguma constrangê-lo, nem deixá-lo aqui constrangido, embora nem sei se efetivamente constrangeu. Né? O objetivo era esse mesmo, era mostrar que existe uma influência. Né? Enfim, do jeito eu tenho certeza que não vou levar uma surra sua, porque eu acho que você estava de cabeça quente quando falou aquilo. Permita-me, já que o senhor falou, se o senhor permitir, eu com todo respeito, eu tenho até respeito ao nome do escritório de advocacia por se tratar de um irmão que já não está entre nós, doutor Urbano Vitalino, que chegou uma vez a ser até presidente da OAB aqui do estado de Pernambuco. Então, concorreu na época, e eu tinha uma admiração muito grande por ele, e as questões aqui são questões religiosas e tenho um respeito muito grande pelos senhores. Obrigado. Peço, inclusive, desculpa. E é notável que você estava de cabeça quente, então a gente aqui, às vezes acontece. Agora é incrível, né? Isso foi feito num grupo de 8 pessoas. Vamos lá. Emanuel, você respondeu algum processo penal? Processo penal, jamais. Nenhum. Mas não tem um processo que foi recebido a queixa já, inclusive, que você já é réu, né? Movido pelo pastor? Do José do Idoso. José do Idoso, né? Já foi. o recebimento da denúncia, não foi? Isso. Então tem um processo aí, né? Era algo que eu devia ter mencionado por ocasião da contradita, que seria o motivo a mais para ouvi-lo na condição de declarante. Mas fica o registro aí. Eu tenho somente uma pergunta, que não sei se meu colega, doutor Guilherme Gueiros, tem mais perguntas do que eu. Eu ouvi aí praticamente todas as suas respostas, exceto aquilo que eu faltei por ocasião do biscoito. Né? Mas a queixa-crime, ela diz respeito a uma afirmação de que obreiros estavam em conflito, né? Vocês afirmam, quer dizer, os réus, os querelados afirmam num vídeo que a igreja está acontecendo coisas horrorosas, os obreiros estão em conflito, há muita divisão, há muitas brigas, não há confiança, não há amizade, não há reciprocidade sincera. Tá entendendo? Tudo isso é exemplo da má gestão da IADPE, obviamente se referindo claramente à instituição. Muitas vezes os presbíteros são homens cruéis dentro da nossa igreja, homens que são exemplos, não são exemplos sequer para a sua família, enfim. Eu queria que você me dissesse tudo que você falou aí tem a ver com o objeto da acusação. Conduta, resultado e nexo de causalidade. Ou seja, a ação que está aqui. Tudo que você falou, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É o fato onde as coisas se conectam. Com relação à sua pergunta, e respeitando a sua pergunta desse descontrole dos obreiros, é justamente pela postura de um presidente que comete, diante da sua gestão, esses crimes todos que eu falei aqui, esses erros, esses desvios de conduta. Isso leva a desagregar esses obreiros. Eles brigam entre família, discutem entre si, alguns dizem que só estão ali por causa do emprego, do dinheiro, porque são sustentados pela igreja. Aí isso tudo acontece, esse descontrole, porque eles nos procuram. Eles têm medo do pastor presidente, com todo respeito à ausência. Então eles nos procuram e diz que existe um descontrole muito grande porque ele não respeita ninguém, não dá ouvido a ninguém. Inclusive até eles discordam muito dele, mas tem medo de falar com ele, né? As famílias, por exemplo, às vezes tem uns que visitam outras congregações, outras igrejas. O presbítero é membro da igreja, a esposa também, mas frequenta outra igreja.
Aí existe uma série de fatores, conforme o senhor disse aí. Há uma desagregação entre os obreiros. Agora, claro, isso eles nos procuram, nos falam, sem que o pastor saiba. Até porque se o pastor souber de algum desses irmãos, ele coloca para fora. Então, eu não entendi, mas eu refaço. O senhor falou em desagregação aí, Não, confusão de eu família. estava tentando estabelecer uma conexão. Pois Então, não. por exemplo, a questão relacionada ao pastor fazer afirmações ou não ter feito ou não ter feito afirmações pejorativas em relação a outras religiões. O que isso tem a ver, por exemplo, com o objeto aqui, quando se diz que é um fato difamatório, que é um fato difamatório à instituição, quando se diz que muitas vezes os presbíteros, homens cruéis, homens que não são exemplos sequer para a sua família, perseguem os obreiros dentro da nossa instituição. Onde as coisas se encontram? Eu estou querendo encontrar uma lógica. Estou querendo encontrar alguma utilidade para a sua fala. Uma utilidade, quer dizer, e tudo isso que eu falei aqui, de desvio de conduta do presidente, leva a esse tipo de comportamento. Claro. Mas não a instituição, mas as pessoas da direção do pastor Ailton José Alves. Esses homens passam a tratar as pessoas com grosseria por causa dos desvios de conduta do presidente. Entendi. Tudo isso que acontece é porque é como se fosse uma panela de pressão, né? Utilizando há muita pressão. E isso eles brigam, discutem por causa da postura do presidente. Entendi. Infelizmente. Doutor Guilherme, quer fazer as perguntas aqui? Acho que vale a pena. Eu queria saber do senhor Emanuel se ele é membro da IADTE. Eu fui membro e eles me afastaram, inclusive porque eu comecei a denunciar os desvios de conduta do pastor presidente. O senhor começou a denunciar antes ou depois? Sempre denunciei como O presbítero. senhor denunciava Há 20 desvio anos, de conduta lá dentro, há 20 trabalhando anos lá dentro? trabalhando lá dentro. Há 20 anos que eu falava para o presidente. Inclusive eu disse a ele que se ele dependesse do meu voto para ser presidente, ele nunca seria. E ele me empregou lá e eu fui motorista dele. Eu sempre protestei O senhor foi com demitido, ele. o senhor foi demitido em que ano? Eu pedi a demissão. Em que ano? Você está só vendo minha carteira profissional, acho que tem quase 20 anos. Ah, o senhor saiu de lá há 20 anos já? Saí como profissional da igreja, mas eu vim ser... Não, esse dia o senhor pediu demissão, tem 20 anos já, isso? Eu acho que talvez 19, 20 anos, só vendo minha carteira profissional. Eu pedi demissão. Cadê? E eu denunciava isso a ele mesmo. É porque ele nunca deu ouvido a gente. Infelizmente. O senhor participa como administrador de algum grupo dissidente da igreja? Não. Eu apenas compartilho com as pessoas, converso com as pessoas sobre questões da administração da igreja, que isso é comum. Não sou nenhum coordenador de grupo. Apenas a gente comenta isso. Infelizmente a gente queria falar isso lá dentro da igreja, mas como somos proibidos de entrar dentro de uma instituição religiosa, a gente compartilha fora. Então você faz parte? Não faço parte. A gente comenta, compartilha, conversa sobre esses desvios de conduta do presidente. Eu não sou nenhum administrador. A pergunta parece que foi essa que o senhor fez. Se eu sou o coordenador de grupo, essas coisas, não. Grupo de WhatsApp, não? É grupo de WhatsApp, isso? Nem de grupo de WhatsApp. Do grupo dissidente e também nas redes sociais. Né? Nas redes sociais a gente comenta, né? Como é um grupo, como é público, a gente comenta muita coisa, assim, não da igreja, né? Mas do presidente. O senhor conhece os réus? Qual é a sua relação com o senhor hoje, Giovanni, e o senhor Sivaldo? Bom, eu apenas os conheço como membro da igreja, né? O senhor Giovanni Cardoso lá, não tenho nenhuma intimidade com nenhum deles. Apenas conheço eles como membros da igreja e o Sivaldo também como membro da igreja. Apenas isso, não tenho nenhum. Satisfeito, senhor. Nada mais. Doutor Nivaldo. O senhor participou de alguma gravação desses vídeos que foram veiculados aí, são objetos dessa ação, dessa queixa-crime, não? Participou com ideias, com fala? A gente sempre discute sobre os desvios de conduta do presidente da igreja. Dos vídeos. Sim, claro. Quer dizer, vídeo eu não sei, não tenho lembrança, mas eu acho que sim.
Mas o senhor assistiu esses vídeos que estão aqui anexados ao processo? Esses vídeos aí? Sim. Sim, claro. Eu perguntei se o senhor participou da elaboração do texto. Não. Isso aí não. Eu apenas... Da produção em si. Não. O senhor comenta, troca ideias com o senhor Sivaldo e o senhor Giovanni, não? Nós conversamos na informalidade, né? Assim, mas não como uma caracterização de uma produção, essas coisas não. Mas compartilhamos, conversamos, sim. O senhor disse que a igreja não foi alvo desses vídeos, mas sim a direção. O senhor disse que saiu há 20 anos da igreja. O senhor conheceu o outro pastor-presidente e o modelo de gestão desse pastor? Eu fui criado nessa igreja aos 5 anos de idade. Minha mãe tinha 50 anos dentro dessa igreja. Infelizmente, ela faleceu. E eu tinha e tenho um orgulho muito grande dessa instituição, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, quando criança, ainda peguei a gestão do pastor José Amaro da Silva e do pastor José Leôncio. Frequentávamos uma igreja no bairro. Minha mãe foi batizada pelo pastor José Amaro e as minhas irmãs foi batizado. E até hoje eu frequento essa igreja, né? Eu frequento. Por exemplo, eu tenho a minha sogra, ela... Senhor representante, não se manifesta. Não, eu estou só sendo na hora, doutor. É porque meu carro está na... Eu falei pastor-presidente, o senhor conheceu, e se o modelo de gestão desse outro pastor-presidente que o senhor conheceu era diferente do modelo de gestão esse presidente, no caso, o pastor Zé Amaro e o pastor Leôncio, era uma administração democrática, participativa. As pessoas opinavam, davam sua opinião, o presbitério opinava, mas depois que o pastor Ailton assumiu como senhor, aí no modelo de gestão, realmente, o modelo de gestão desse pastor é ditatorial. É uma ditadura, né? O senhor foi excluído da igreja? Sim, fui. Suspenso. Suspenso e depois excluído? Eles usam. Na verdade, quando eles começaram a fazer esses tipos de absurdo na igreja, eu mesmo me afastei. Na verdade, eu me afastei. Agora, para dar legitimidade, claro que eles têm um processo de expulsão e eu fui até chamado para participar desse evento. Uma vez fui chamado para voltar. Durante esses anos todos de afastamento, fui convidado indiretamente por pessoas a voltar para a igreja. Eu nunca quis, enquanto ele for o presidente. O senhor foi convidado a voltar? O Gerson Gila, que hoje está como missionário. Mas gente do grupo? Do grupo do pastor. Do pastor. Vicente, que foi motorista da irmã Judite, né? Eu acredito que Peixoto vai dizer a ele isso aí. Mas me chamou muitas vezes para voltar para a igreja, né? Mas eu pergunto ao senhor, se o senhor foi, por exemplo, notificado, olha, foi instaurado aqui um procedimento disciplinar, o senhor foi notificado para apresentar uma defesa, se houve esse processo administrativo, disciplinar, nos moldes semelhantes a um processo judicial, conforme está previsto no estatuto. Não, isso aí não. Eu, quando me afastei, eles me procuravam assim, para eu pedir, volta lá, para que conversar. Então, eu me afastei e depois eu fui informado que criaram um tribunal lá de inquisição, né, voltando ao século XVI, XVII. Eu perguntei se o senhor foi notificado, citado. Não, eu fui convidado assim, depois da expulsão, aí com o tempo, doutor, eles me chamavam, Emanuel, tu não quer voltar não? E tal. Não respondeu a pergunta aí. Eu tô falando que eu não fui. Mas responde pouco as perguntas formuladas. Permita-me contraditar com o senhor. O senhor me perguntou se eu fui chamado, com todo o respeito que eu tenho ao senhor. E eu estou falando para o senhor que eu... Não respondeu ainda a pergunta. Formulei. Formule novamente. Tribunal de Inquisição. Claro. Não é verdade, assim, mas aqui nós não estamos. Eu estou só fazendo educadamente, civilizadamente uma pergunta. Fiz uma vez, a segunda, reiterei e o senhor não respondeu ainda. Faça novamente. Se o senhor foi notificado formalmente para se submeter a um procedimento disciplinar nos termos do estatuto. Não. O senhor foi expulso à revelia.
Eles depois me disseram que fizeram um tribunal, como eu disse ao senhor, Inquisição. de inquisição lá. O senhor gosta muito de adjetivar, não é? É fato. É só com outra roupagem. O senhor gosta muito de adjetivo e substantivo e advérbio. Vamos aqui para os sujeitos. O sujeito Giovanni e o outro sujeito que são aqui réus, aliás, querelados, porque tudo tem nome, né? E naturalmente o senhor deve saber. O senhor sabe se eles, diferentemente do senhor, foram notificados para responder um procedimento disciplinar? Nesse Se caso, foram expulsos, excluídos, advertidos, censurados? no caso, o seu Giovanni, eu não tenho conhecimento. E do Sivaldo, eu acho que ele nunca nem recebeu notificação. Até porque o presidente, quando... eu acredito que o presidente nunca nem fala que não conhece e tal. Eu acredito que é mais ou menos assim. Você se considera inimigo figadal do presidente, do pastor Ailton José? Nunca fui inimigo dele. Eu sempre fui um homem verdadeiro, como eu estou dizendo ao senhor aqui. Existe um tribunal de inquisição. Apesar de admirar a sua postura e a sua verbalização, mas lá existe um tribunal de inquisição, olhando no seu olho. Certo. Lá naquela igreja. Certo. Por isso que, assim, eu acredito que esses irmãos, eles nunca defamaram essa igreja. Mas a gestão desse pastor é um tribunal de inquisição. É a volta da Idade Média. Ou concorda ou vai para a forca. Entendeu? O senhor faz parte desse grupo que se opõe à Inquisição, não? Eu não faço parte de grupo nenhum. Eu apenas sou uma pessoa que tem o desejo que mude a direção dessa igreja para que um dia eu possa até pensar em voltar. Até porque eu frequento essa igreja. Qual é o plano desse grupo? Não existe plano desse grupo. Né? Não vai disputar a eleição? Que eleição? Não, nós temos. O estatuto não prevê uma forma mas nós temos desejo que um dia mude essa direção, mas não existe da nossa parte, até porque eu, como nem sou membro, não posso nem participar disso. O senhor está dizendo que a motivação aí, no fundo, é política? Acredito que não. Desses vídeos? Nenhuma. Constante, reiterada. Nenhuma motivação política. O senhor acabou de dizer que quer mudar. Como é que quem quer não, mudar? Nós temos mas essa frase, quem é que não deseja que um ditador saia de uma igreja e entre um pastor amável, que ame, que abrace? Quem é que não deseja? O senhor, por exemplo, se tiver um chefe equivocado, o seu desejo vai ser sempre que mude para um bom chefe. Isso é um desejo nosso como membro da igreja, e até nem membro sou mais. E desejo que um dia a gente volte a isso aí. Mas nós não existe grupo. E Giovanni e Sivaldo são membros da igreja? Deixaram de ser? O senhor pode perguntar a eles. Hein? É o que o senhor sabe. Eles são membros da igreja? Sivaldo sim, é membro da igreja. Giovanni também é membro da igreja. E o senhor tem conhecimento desses vídeos? Quanto tempo eles são veiculados? Quantos o senhor assistiu? Eu vi algumas vezes o presbítero Giovanni fazendo perguntas direto ao pastor presidente, Ailton José Alves. Fazendo perguntas? Perguntas, no vídeo ele faz perguntas ao presidente. Assim, perguntas imaginárias. Aí eu não sei se são imaginárias. Ele faz perguntas. Dizendo que ele está fazendo perguntas ao pastor Ailton. Perguntando se o pastor Ailton estava de frente dele ou não. Ele estava, pastor Ailton. É porque eu gostaria que o senhor me respondesse. Como veículo de comunicação, ele faz as perguntas. Ele faz perguntas, isso aí eu vi. Que tipo de perguntas o senhor pode dizer? Perguntas que conforme está escrito, por que os obreiros vivem aí maltratando os irmãos, por que ele maltrata os irmãos, por que ele não tem essa política assim de conversar com os irmãos, de chamar os irmãos. Ele faz essas perguntas. Ele falou em obreiros a gente pode deduzir. Presbíteros. Que é mais de um, não é isso? O senhor falou muito do pastor Ailton. Que outros obreiros, presbíteros, pastores procedem desse modo? Na realidade, aqueles que, no caso, compactuam com a ideia dele. Se ele é ditador... O senhor pode citar nominalmente um? Recentemente teve um pastor por nome de Regotier Martins, que em pleno culto humilhou um irmão. Isso aí recentemente. É a política dele, é a forma dele trabalhar. Ele é orientado pelo pastor Ailton. Todos eles são orientados a trabalhar assim. Quem discordar tem que sair fora.
é como se dizia uma expressão deselegante, a porta né, da casa é a serventia, né, um termo assim, é a serventia da casa. Quem discordar tem que sair. Aí por isso que gerou todo vamos dizer assim, esse desejo de que haja uma mudança na igreja de direção e de que essa igreja volte a ser aquela igreja do passado, né? Qual igreja... é o caminho para se fazer essa mudança? O presidente respeitar os membros da igreja, se ele respeitar, chamar os membros para dar satisfação aos membros de tudo que ele faz, trazer de volta aqueles irmãos de idade que ele escanteou, colocou para fora. Essa é a forma dele governar a igreja. Eu estou satisfeito. Pode encerrar. A próxima.